Estamos aqui hoje gravando uma entrevista com o procurador do Ministério Público de Contas, Stephenson Oliveira Victor. E ele vai falar hoje. Boa tarde, doutor Stephenson. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para a entrevista aqui no Portal Roma News. E hoje nós vamos falar da sua posse, né? O senhor foi eleito para a Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público de Contas. A posse é dia 19 de março, em Brasília, né? Onde o senhor estará lá para a posse. E eu queria falar com o senhor sobre a importância desse cargo, né? Se o senhor, como procurador aqui do Estado do Pará, do Tribunal de Contas, né, do Ministério Público de Contas, qual a importância para o Estado de ter um membro na presidência da Associação Nacional? A nossa representação, por conta de sermos membro do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, realmente é muito importante para o Pará, para o nosso Estado, e uma vez que a gente leva para o resto do Brasil esse modelo vitorioso, esse modelo harmonioso, que é o modelo do controle externo aqui no Estado do Pará, que é formado pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos municípios e os órgãos do Ministério Público de Contas, tanto perante o Tribunal de Contas do Estado quanto perante o Tribunal de Contas dos municípios, com total autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Tá. Por falar em questão de autonomia, o senhor estava falando ainda há pouco aqui antes da entrevista, sobre essa questão que o senhor vai trabalhar lá no Ministério Público, né, na Associação Nacional, sobre a autonomia dos Ministérios Públicos de Contas nos outros estados. Exato. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, esse modelo paraense, esse modelo de autonomia, é o que a gente busca ter esse reconhecimento em todo o Brasil, né? Obviamente que o Ministério Público de Contas, os colegas do Ministério Público de Contas do Brasil afora, eles têm garantido pela Constituição a sua independência funcional. Porém, essa independência funcional não é suficiente. Há necessidade de que o órgão do Ministério Público tenha também a sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira, para que essa independência funcional possa realmente ser plena, né? Então, é esse trabalho que nós vamos fazer de reconhecimento desse modelo, né, que é para nós, o nosso entendimento do Ministério Público de Contas brasileiro é um modelo vitorioso, é um modelo que deve ser seguido. E também na nossa plataforma consta a proposta de aperfeiçoarmos ou de auxiliarmos no aperfeiçoamento do controle externo como um todo. Essa discussão, que é uma discussão ampla, uma discussão que a sociedade está abraçando, que o Ministério Público de Contas tem uma grande relevância nesse debate, nesse diálogo, e é isso que nós vamos buscar com todos os interlocutores do setor do controle externo. Doutor Stephenson, ainda há uma confusão atualmente sobre a atuação do Ministério Público com o Ministério Público de Contas. Eu queria que o senhor explicasse qual é a diferença. Tá, o Ministério Público, ele é um só, é um, né, é uma instituição una. Apesar disso, o Ministério Público tem ramos de atuação, né? Então, o Ministério Público de Justiça, que é o Ministério Público Geral, ele atua tanto na Justiça Comum, como na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar, e aí cada área de atuação existe um ramo ministerial especializado. No caso do Ministério Público de Contas, nós não atuamos perante o Poder Judiciário, nós atuamos perante os Tribunais de Contas, que é o sistema de controle externo da administração. Então, talvez seja esse o motivo... Nas prestações de contas Exatamente, das gestões. Das gestões, tanto municipais, quanto estaduais, quanto da própria administração federal. Então, nós temos tribunais de contas dos municípios em alguns estados, tribunais de contas dos estados, em todos os estados da federação, e o Tribunal de Contas da União, que é quem faz a auditagem, né, a verificação, a fiscalização das contas do governo federal. Em relação a isso que o senhor estava falando sobre a autonomia que os tribunais, os Ministérios Públicos de Contas do Pará já têm. Quantos estados do Brasil ainda não têm? Vocês já fizeram esse levantamento? Já. A questão passa pela dimensão dessa autonomia, né? Da mesma forma que o Pará, apenas um outro estado, que é o estado de Roraima, também tem essa autonomia totalmente, né? Outros estados têm uma autonomia parcial, autonomia administrativa em algum deles, autonomia via destaque orçamentário em outros, mas o modelo que a gente pensa como modelo que seria o a ser seguido, o modelo paradigma, é da independência total, da total autonomia administrativa, orçamentária e financeira, para que o órgão possa, por si só, se gerir e atuar livremente, atuar com toda a responsabilidade necessária, a seriedade, perante os tribunais de contas. O senhor tem 2 anos para administrar, né, a Associação Nacional. O senhor espera que nesses 2 anos, nesse biênio, o senhor consiga que todos os
os Ministérios Públicos de Contas consigam essa autonomia no final do seu mandato? Nós vamos trabalhar para isso, né? Esse nosso trabalho ele passa pelo convencimento do Congresso Nacional. Isso pode ser fruto de uma proposta de emenda constitucional, que isso pode estar expresso na própria Constituição, apesar de que nós temos o entendimento que, da forma como a Constituição já está escrita, essa autonomia já pode ser extraída do próprio texto atual constitucional, demandaria para isso uma interpretação nesse sentido do Supremo Tribunal Federal. E, então, nessas duas vertentes de atuação, né, tanto perante o Congresso quanto perante o próprio Supremo Tribunal Federal, nós estamos trabalhando para que esse reconhecimento seja finalmente vislumbrado, né, Brasil afora, e a gente possa, então, daqui a 2 anos, e se isso não acontecer nos próximos 2 anos, mas que isso possa em breve acontecer para que todos possamos ter um Ministério Público de Contas também uno, também com procedimentos padronizados em termos de autonomia, em termos de disponibilidade de pessoal, de disponibilidade de material, né? Independência, né? E que a gente possa estar falando aí daqui a 2 anos, ou sem talvez precisar o tempo, mas falando de uma instituição una, né, nesse aspecto. Ok. O senhor falou também sobre um concurso público aqui no Ministério Público de Contas que está aberto. Isso. Você me perguntava sobre a forma de ingresso, né, dos procuradores de contas, né, assim chamado o cargo de procurador que atua perante o Ministério Público de Contas, e, coincidentemente, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará está atualmente com um concurso aberto, tanto para o cargo de procurador, que está com uma vaga, né, um cargo vago, quanto também para os cargos de servidor. E a entidade que está promovendo é a SEBRASP, né, antigo CESP, e qualquer interessado, qualquer pessoa da sociedade pode ter acesso na internet e que estará possivelmente verificando edital, datas de inscrição, as datas de prova, essas coisas, né? E eu acho que é interessante que a sociedade se atente para isso e cada vez mais conheça as instituições que fazem parte desse nosso modelo republicano. E uma delas, talvez das mais importantes, é o Ministério Público de Contas. Ok. Obrigada, doutor Steffson, por mais essa entrevista aqui no Portal Roma News. A gente deseja sucesso aí no seu mandato aí na Associação Nacional.